algo que está errado, porque ela não quer arranjar problema, por causa de algum motivo, ela está pecando, porque ela deixou de cumprir a função e o papel dela. O texto que não faz, nisso está pecando. Mas e se por acaso, eu pergunto agora para vocês que estão aqui conosco, se por acaso uma pessoa pensar da seguinte maneira: opa, então quer dizer que quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu vou saber qual é minha responsabilidade. À medida que eu sei o que é o bem, eu não fizer, eu vou estar pecando. Então é melhor eu nem saber, para que eu não venha a cometer o pecado de omissão. Porque, como diz, não é? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E quanto mais você conhece a palavra, mais você sabe o bem que você precisa fazer. Então, quanto menos eu conhecer da palavra de Deus, menos complicado eu fico diante de Deus. É isso daí? Concordam comigo? Se calou é porque concorda. Concorda? Isso se acontecer normalmente consciente, né? Tipo, uma pessoa nasce lá e nós cristãos não sabe se é bem mal de acordo com a Bíblia, e ela de forma inconsciente não faz o bem. Isso é sempre aspas. Seria como esqueceu o nome, mas depois você lembra. Mas a minha pergunta é o seguinte: isso daí você está falando de pessoas que não é pior para ela, se ela tem acesso e não vai atrás, então fica pior para ela, né? Ela recebe responsabilidade sobre mim, já que eu não vou conhecer tanto. O que ela está fazendo é se omitindo para com Deus. Não é nem para com o bem ao próximo. Ela está se omitindo para o bem perante ela e Deus, que é o ponto que nós vamos estudar hoje, não é? Quando nós nos omitimos diante do nosso relacionamento com Deus. Porque esses dias nós estudamos sobre a omissão do bem que você pode fazer perante o próximo, que aí abrange os 6 últimos mandamentos da lei de Deus. Você conhecendo os mandamentos da lei de Deus e a profundidade de cada um deles, você pensa: não vou me omitir perante o meu próximo.
não é? Como os doutores da lei, fariseus, diziam, não, você só tem responsabilidade com o teu próximo, com aquele distante, com o inimigo, com o incircunciso, você não tem. Aí Jesus Cristo diz, ei, vocês estão ouvindo isso, mas isso não é bíblico. Amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Então nós vimos isso, que quanto mais você conhece os 6 últimos mandamentos, que se resumem em quê? Os 6 últimos? Não, aí são os 10. Aí são os 10 mandamentos. Eu quero saber como é que se resume os 6 últimos. Passa para essa aí. Fala bem alto e próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Os 6 últimos mandamentos se resumem assim. Foi Jesus que resumiu, concorda, presidente? Os amigos falou isso. Foi, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Mas aí, é porque Jamília acrescentou e a Deus, mas aí quando acrescentou e a Deus, ela buscou os outros 4 mandamentos, que a gente vai falar deles daqui a pouco, os 4 primeiros, né? Então, veja só, entraremos hoje para o nosso relacionamento para com Deus, que abrange os 4 primeiros mandamentos. E como é que se resume os 4 primeiros mandamentos, que Jesus também resumiu? Como é? Como? Amar a Deus como? Está tendo uma reunião e eles estão conectados. Amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso? Que seria amar a Deus de todo o teu entendimento, como é que diz, presbítero? De toda a tua força, de toda a tua alma. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. São 4. Toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua alma e de todo o teu coração. Certo? Então, amar a Deus com todo o teu ser. E aí, esse é o resumo dos 4 primeiros mandamentos. E é dele que nós vamos tratar hoje. Não é deixar de conhecer a soberania de Deus. Seria você deixar de fazer o bem perante Deus ou não? Sim? O que é que o senhor acha, presbítero? Por que seria um erro a gente não reconhecer, seria um pecado de omissão a gente não reconhecer a soberania de Deus? Se a criatura não reconhecer a soberania do Criador, ele está cometindo todas as coisas, não está obedecendo a Deus. Então, É verdade. Estará deixando de reconhecer o próprio Deus. Vamos ver aqui um acontecimento dessa natureza, de um homem que deixou de reconhecer a soberania de Deus e ele sofreu as consequências dessa sua omissão. Atos capítulo 12, o versículo 21. Atos dos Apóstolos capítulo 12, o versículo 21. O que é que diz, presbítero?
aqui foi o acontecimento com Herodes, né, que deu uma palestra, não é, deu uma apresentação para o povo a respeito dos seus tratados e de como ele queria reconciliar ali aquele povo, inclusive para com eles, porque muitos não estavam gostando dele. Mas quando ele estava falando, né, vestido ali de traje real, esse Herodes aqui não é o mesmo que foi dos dias de Jesus, não, tá? Eles herdam ali o nome no seu reinado. Vestidos de traje real, assentado num trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. Que elogio, hein? Que honra deram a ele, não foi, presbítero? E aí, o que aconteceu com ele? Por que isso aconteceu com ele? No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido de vermes. Por que isso? Ele tem culpa do povo olhar para ele e dizer: é voz de um Deus, não é de um homem? Não era para Deus ferir o povo? Por que Deus feriu ele? Hein? O que vocês acham? E ele era o Deus. Sim. Não Deus somente. Por que você acha que subiu a cabeça dele? Biblicamente falando, tem alguma prova de que o que o povo falou subiu a cabeça dele? Tu está dizendo no versículo? Ele não deu glória a Deus, né? Isso. Passa aí para a peça. Porque eu... Diga. Porque ele não deu glória a Deus. Eu pulei essa parte, eu omiti essa parte, porque aqui mostra que ele tomou para si essa glória, não é? Ele fez como Jamil colocou, se sentiu um Deus e tomou para si essa glória. Que o texto completo, ele diz assim: no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de verme, expirou. Então observe o quão grave é você não glorificar a Deus. Que pecado terrível é esse pecado de omissão perante o teu Criador, perante o teu Salvador. Quando você vive sem dar glória a Deus, você está pecando terrivelmente. E eu pergunto, presbítero, por que então, já que nós nos omitimos de dar a glória a Deus em muitas situações, por que então nós não movemos comido de vermes? Perfeito. Simplesmente pela misericórdia do Senhor. A graça do Senhor é compassiva, ela é longânima, ela é paciente, ela nos tolera nas nossas omissões, nas nossas ignorâncias, nas nossas negligências. Então o Senhor Deus, Ele nos ensina para que a gente faça o que é correto, faça o bem, inclusive especialmente perante Ele. Mas nós falhamos diariamente, porque é em todo o tempo que nós devemos dar glória a Deus. Só o fato da gente não usar o conhecimento de Deus seria um pecado de omissão ou não? O que é que o senhor acha, presbítero? Fale aí, explique por quê. Justamente, porque Deus, Ele te usou como recipiente, descarregou conhecimento dentro da sua mente, e agora Deus observa o que você fará com esse conhecimento. Você vai usá-lo só para si? Você vai melhorar apenas a sua vida?
ou você vai pegar esse conhecimento e usar para a glória de Deus e bem do seu próximo. Pode falar. Os talentos, né? Que o Senhor deu os talentos aos servos e dois decidiram investir e melhorar os talentos multiplicar, né? E o outro decidiu guardar por meio do Senhor, né? Também por conformismo. Isso, perfeito. A parábola dos talentos explica bem isso que nós estamos falando, porque o conhecimento de Deus é um dos maiores talentos que você recebeu dele. O que você vai fazer com esse talento, como você vai trabalhá-lo, o que você vai melhorar, para que quando ele volte você diga: olha, Senhor, melhorei isso, melhorei aquilo, fiz aquilo outro. Tudo isso, Senhor, com o conhecimento que eu recebi de Ti, eu usei. E observe que na parábola diz o seguinte: e eles saíram imediatamente para trabalhar os talentos, multiplicar os talentos, investir com os talentos que receberam. Então, eles fizeram imediatamente. Quando nós demoramos para usar aquilo que Deus nos deu, nós pecamos. Vamos ver que é verdade isso, né? Que é prova clara disso. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos, epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. Aí o senhor pode ler aí, presbítero. Percebem? Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como um Deus. É um pecado gravíssimo de omissão. Deus se revelou a essas pessoas. Algumas delas, ele se revelou na sua revelação geral, que é a revelação da natureza, que clama, que prega, que diz, porque o homem pode ser omisso diante de Deus, mas a natureza não é omissa. A natureza clama, proclama que existe um Criador. Ela brada dos céus que existe um Criador. E esse conhecimento é dado ao homem. Porém, o homem se faz nulo nos seus próprios raciocínios. E obscurecem-se-lhes o coração insensato. Eles conhecem a Deus, sabem que existe um Deus todo-poderoso, Criador de todas essas coisas grandiosas, porém eles não dão graças, nem glorificam ao Senhor. Então, glorificar a Deus é agradecer a Ele também, é engrandecer o nome dEle, é reconhecer que você só é ou faz por causa dEle. Então, em todo tempo você deveria glorificar a Deus, em todo tempo. E aí, você, quando não faz isso, você peca muito mais até do que esses que Paulo está dizendo aqui em Romanos. Porque muitos desses aqui que Paulo está falando é aqueles que têm a revelação geral, o conhecimento que recebem de Deus para o glorificarem como Deus na revelação geral. E você? E aqueles que têm o conhecimento especial de Deus? O conhecimento das Santas Escrituras. Conhecimento puro do genuíno Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, do Pai Celestial. E você, como é que lida diante de uma situação dessa? Como é que fica quando você não glorifica a Deus? Porque, prestem atenção, essa glória pode ser compartilhada. Deus pode compartilhar um pedacinho da glória dele com o homem, ou não? O que é que o senhor acha, presbítero? Fale aí. Porque no livro de Isaías diz que a honra e a glória
Então, nós vamos ver isso, não é? Que a glória pertence só ao Senhor. E veja só, porque o homem não pode receber nenhum pedacinho de glória. Porque se o homem recebesse, isso seria uma mentira. Só deve receber a glória aquele que tem algum poder. Só deve receber a glória aquele que tem alguma majestade. Mas não é simplesmente poder e majestade. Porque você pode dizer, ah não, eu conheço pessoas fortes. Eu conheço pessoas competentes. Ah, eu já vi que existiram reis. Então eles poderiam receber a glória. Poderiam. Essas pessoas poderiam receber a glória, já que elas eram reis. Elas tinham algum poder. Então um pedacinho de glórias eles podiam receber. Poderiam ou não? Não, ele poderia autoridade. Deus autorizar como autorizou Nabucodonosor. Nabucodonosor chegou a pensar que a glória era dele, a majestade era dele. Então Deus fez o quê? Ele teve que se humilhar e reconhecer que a glória era de Deus, não Deus. Isso. Só poderia alguém receber algo referente à glória de Deus se essa pessoa chegou aonde chegou por coisas inerentes em si mesmo, por inerências de sua parte, algo que fosse dela. Se ela chegou àquilo sem a ajuda de Deus, sem Deus a colocar ali, então sim, ela é digna de glória. E Deus poderia dar a ela essa glória. O problema é que você nem sobrevive sem Deus. Como é que você pode dizer que tem glória porque conseguiu isso, aquilo, outro? Ou, entenda, se Deus não estivesse fazendo por você, você uma hora dessa estava sendo comido de verme. Foi o que aconteceu com Herodes. Nossa, realmente eu falei, eu reconheço, eu falei, nossa, eu sou isso mesmo. E é. Pois bem, vamos ver se você é. Você é pior que vermes, porque os vermes se alimentaram de você. Você foi comida de verme. Então observe que o homem não tem capacidade, competência, autoridade nenhuma para receber uma nesguinha sequer da glória que pertence a Deus. Se Deus assim o fizesse, Deus estaria compactuando com o quê? Com a mentira. E logo Deus, que é a verdade, Jesus Cristo é a verdade. Por ele ser a verdade, ele não compartilha a glória com ninguém, porque senão seria uma mentira, e ele não vai apoiar a mentira. Aí veja só o que Deus diz em Isaías 48, do versículo 10. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. Veja o que Deus fez. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: o seu povo santo, Israel, que de todos os povos e todas as nações da terra era a nação amada, escolhida, eleita, herdeira das promessas. Se tinha algum povo que merecia glória, seria Israel. Aí Deus diz: olha, eu acrisolei vocês, eu passei vocês na prova para ver o que eu tirava de bom de vocês. O que vocês tinham de bom, eu passei vocês no fogo, na fornalha, para ver se saía a escória e sobrava alguma prata, algo de valor. Eu acrisolei vocês, provei vocês, porém
resultou em prata? Não resultou em nenhuma coisa de valor, né? Então isso aqui é o homem. Por que ele vai ter alguma glória? Por que ele vai exigir alguma coisa se ele não tem esse direito? Então a glória, ela só pertence ao Senhor, certo? A glória só pertence a Deus. Por isso que no versículo 11, na continuação de Isaías 48, diz: por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a darei a outrem. Então Deus está dizendo: olha, Israel, vocês são tão amados assim, protegidos, cuidados, guardados. Não é porque vocês são valiosos em si, mas é porque eu resolvi prometer a vocês que vocês seriam salvos. E vocês não vão ser condenados. Por quê? Porque eu amo o meu nome e não vou manchar o meu nome. Se eu prometi, eu vou cumprir. Como eu deixaria meu nome ser profanado? Então não é por amor a algo que vocês possuem de bom. Não, vocês não têm nada de bom. Eu passei vocês, acrisolei vocês, não resultou em nada de valor. Mas por amor de mim eu faço isto, eu salvo vocês. A minha glória não a dou a outrem, eu não dou a ninguém. E aí ele continua, tá? Só que eu vou deixar para a próxima semana essa pergunta. Por que a glória só pertence ao Senhor? A gente já falou um pouco sobre isso, mas precisamos nos aprofundar mais, tá? Vamos deixar para a semana essa parte. E a pergunta é: por que a glória só pertence ao Senhor? Ele não está sendo muito arbitrário, não. Ele não está sendo muito rigoroso, não. Será que alguém não pode acusar Deus de ser egoísta, caprichoso? Ele é muito egoísta, ele só quer para ele a glória. Por que a glória só pertence ao Senhor? E aí nós vamos tratar disso na próxima semana, tá bom? Então meditem e tragam alguma informação a respeito disso. Tá bom, presbítero? Então vamos orar ao nosso Deus, agradecer a Ele por mais uma reunião, por mais um momento que Ele nos concede. Alguém quer perguntar alguma coisa, acrescentar algo?